Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, o pastor Ademir, de volta para mais uma playlist que você vai gostar muito. É a playlist aqui no nosso canal, também importada do antigo canal Sertão Reformado, da terceira conferência reformada lá em Jacintinho, Maceió. Inclusive é onde eu vou estar pastoreando durante esse ano de 2022. E essa palestra foi muito boa, eu tive a oportunidade de palestrar. Também palestraram ali o pastor Abramo de Graaf, o pastor Lúcio Manuel e também o pastor Ronaldo Cadena. Enfim, foi um evento muito bom, muito edificante e estaremos compartilhando com vocês aqui agora, tá bom? Então aproveita essa playlist. E vamos então para a nossa última palestra com o pastor Ronaldo Cadena, com o tema A Sincera Chamada do Evangelho. Aproveita aí. Alegria estar com vocês, privilégio para mim ser convidado pela Igreja Reformada no Jacintinho. Tudo que você falou eu não vou repetir, só quero dizer que é um refrigério para mim. Quando eu estou aqui, eu vejo você falando e quando eu escuto o trabalho que você tem feito aqui, dos frutos, eu fico muito feliz. É refrigério mesmo, eu dou um suspiro todas as vezes que eu escuto falar de você ou quando eu te vejo. Quando eu vejo o pastor Ademir, Ademir tem uma história também parecida, né? Ademir também pastor de igreja pentecostal e conheceu então a sã doutrina, a teologia reformada e no mesmo processo de mudar-se, né, completamente, né, de ser transformado pela teologia reformada, pela palavra de Deus. Sofreu e tem sofrido. Eu posso dizer que nós três, já que não tem Graaf aqui, já que não tem Lúcio, Graaf Holanda, Lúcio agora é Caruaru, então só tem a gente aqui. Somos, como Paulo disse, achado fora de tempo. Que Deus abençoe vocês dois, tá bom? Pastor Ademir, pastor Ezequiel. Eu fico muito feliz, inclusive, pastor Ezequiel, de ver os irmãos que abriram a sua casa. Eu fico muito feliz. Ontem eu estava maravilhado, pensando biblicamente, né, como os irmãos abriam as suas casas e ali existiam igrejas, e ver que os irmãos dispuseram a isso. Que maravilha! De colocar até a placa assim na sua própria residência, né? Que felicidade! Eu parabenizo, né, os irmãos da igreja, dessa casa, que sigam avante. Queridos, eu queria ir direto ao assunto e antes só ficar feliz, mais ainda em saber que a igreja Castelo Forte está representada aqui. Nós temos duas pessoas, pastor Ezequiel, que está nos visitando, está participando então da conferência aqui, que é de Brasília e outra que é de Recife, que está conosco. Então, já podem contabilizar aí que teve visitante de Brasília e de Recife também conosco, tá bom? De igrejas presbiterianas reformadas, lá de Recife. Queridos, a sincera chamada do Evangelho. Eu já me sinto abençoado pela oração do pastor Ezequiel, mas quando se fala sobre a sincera chamada do Evangelho, o que é que vem à nossa mente primeiro? Sinceramente, eu fui chamado, de que forma eu fui chamado? Muitas vezes a gente vê que há reações diferentes para pessoas e pessoas. Tem pessoas que ouvem o Evangelho, aceitam, e a gente diz assim, aquela pessoa foi convertida pelo Evangelho, convertida por Cristo em sua graça, e outras pessoas rejeitam. E a gente diz assim, peraí, é tão estranho, no mesmo lugar, na mesma pregação, na mesma igreja, na mesma conferência, as duas pessoas ouviram a palavra de Deus, e uma rejeita e a outra aceita a palavra. Eu me recordo um episódio da minha vida, quando eu estava fazendo missão lá em Pernambuco, recebi o telefonema que o Rodolfo, da banda, da ex-banda, ele não fazia mais parte da banda, lógico, né? Da sua ex-banda, na época Raimundos, ele saiu da banda no auge da carreira, não como algumas estrelas, né, do mundo do gospel hoje, depois que a carreira no meio secular já não estava dando certo, aí eles inventam que são evangélicos agora para ganhar
Então fama de novo em outro segmento. Lembro que eu recebi uma ligação dizendo: olha, o Rodolfo está aqui em casa dizendo que é crente. E era um colega meu. O Rodolfo está aqui, bicho. Eu acho que ele está muito doido, deve estar drogado. Está com uma Bíblia pequenininha debaixo do braço. Não veio ninguém aqui para casa. Era uma praia. E meu amigo disse que geralmente quando chovia, enchia de lama, e era muito difícil as pessoas aparecerem nesse dia de chuva. E ele disse: rapaz, não veio quase ninguém. Rodolfo está aqui. A banda Raimundos tocou em Recife esse final de semana. E ele e outro integrante, sempre quando vão para algum lugar que tem praia, eles ficam na praia, o resto da banda ficam na cidade. Ele está aqui dizendo que é crente. E eles me chamaram 1, 2 vezes, eu não acreditei, daqui a pouco esse rapaz é verdade. Aí eu fui lá no telefone e aí perguntei se fosse verdade, se ele viria então pregar a palavra pra gente lá em Recife. Ele estava no interior, numa praia lá de Pernambuco. E para resumir, ele foi. Só fez chorar, quase que não falou nada, né? Só fazia chorar, não conseguia segurar no microfone. Ele me pediu perdão porque era a primeira vez que ele pegava no microfone para falar alguma coisa que preste na vida dele. Depois a gente saiu para jantar, a gente manteve contato durante um bom tempo pelo telefone. Mas enfim, eu perguntei a ele: por que é que você não saiu ainda da banda Raimundos? E a resposta é o episódio que eu guardei pro resto da minha vida. Ele disse assim: Ronaldo, eu tenho certeza absoluta de que o resto da banda, quando ouvirem o Evangelho, assim como eu ouvi, eles vão se converter também. Mas assim, ele falou com tanta convicção, você podia ver no semblante dele a certeza que ele tinha que as pessoas também se converteriam. Ele disse o nome dos outros integrantes da banda e ele disse assim: Ronaldo, do mesmo jeito que eu ouvi, eu vou passar para eles e eles vão se converter. Aí ele disse: ó, eu já preguei o Evangelho para o Chorão do Charlie Brown Jr., levei um skate para ele e preguei o Evangelho, e preguei para o cara do Rapa, e preguei para... Saiu pregando para todo mundo, ele já estava um cara chato. Quando chegava o pessoal dizia: lá vem o crente. E aí certo dia, eu me surpreendo com a notícia na televisão, MTV, Jornal Nacional e tal, que ele tinha saído da banda no auge de sua carreira. E o motivo tinha sido porque a banda não se converteu como ele esperava. Eu posso dizer para vocês como isso foi frustrante, como isso foi doloroso para ele. O que foi frustrante, pastor? O que foi doloroso? Ele ter a convicção de que se aquelas pessoas ouvissem o chamado do Evangelho, eles iriam se converter. Ele, na mente dele, ele não tem como resistir àquilo. Mas, de fato, a outra coisa que ainda me questiona, né? Como é que ele entende isso? Qual a resposta do Rodolfo hoje, já que nós não temos mais contato, né? O que é que ele responde acerca disso? Por que é que você pregou para os colegas e eles não se converteram? Então, qual é a resposta para isso? Pessoas que ouvem o Evangelho, rejeitam, e outras abraçam e são convertidas pela palavra de Deus. A resposta é isso. É o tema da minha palestra. A sincera chamada do Evangelho. Na teologia reformada é chamada de a vocação eficaz, ou até mesmo a graça irresistível. Mas então o que significa essa sincera chamada para o Evangelho? Existem dois pensamentos. Existe o pensamento arminiano ou semi-pelagiano, que crê que o Espírito Santo chama as pessoas externamente pela pregação da palavra, pela pregação do Evangelho. O Evangelho faz de tudo para trazer esse pecador à salvação. Só que o homem é livre, segundo o pensamento arminiano, segundo essa heresia. O homem, ele é livre e ele pode resistir de modo efetivo a esse chamado do Espírito Santo. O Espírito, então, não pode regenerar o pecador antes que ele creia. A fé, que é a contribuição do homem para a salvação, na verdade, é algo que, se o homem não gerar isso dentro do coração dele, se ele não crer, não tem como ele nascer de novo. Dessa forma, então, o livre-arbítrio limita. Veja só, o livre-arbítrio que essa heresia de Armínio prega é que o Espírito Santo está limitado, o Espírito Santo está detido, ele está amarrado, então ele não consegue aplicar
a obra salvadora de Cristo na salvação. O Espírito Santo só pode atrair a Cristo aqueles que permitirem o Espírito Santo atuar. Se eu não permitir que o Espírito Santo atue em mim, então eu não posso ser salvo. Até que o pecador responda, o Espírito Santo não pode dar vida. Então a graça de Deus, ela não é invencível. Ela pode ser, e de fato é, frequentemente resistida e impedida pelo homem. Não é isso que nós ouvimos? Eu não quero ser salvo. E alguém vai dizer, você tem um livre-arbítrio, por isso que você não quer ser salvo. Você manda, você tem um poder maior do que o de Deus. Você pode negar, você pode impedir a ação do Espírito Santo na sua vida. Você é o dono mesmo de absolutamente tudo. Você diz se quer ser salvo ou não. E o que pensa o calvinismo, então? O calvinismo, ele diz que a chamada externa à salvação é feita de modo geral a todos os que ouvem o Evangelho. Então, o Espírito Santo estende aos eleitos uma chamada especial interna, a qual inevitavelmente os traz à salvação. A chamada externa, que é feita indistintamente a todos, pode ser e frequentemente é rejeitada, ao passo que a chamada interna, que é feita somente aos eleitos, veja só, todo mundo que é chamado externamente, ele pode, e com frequentemente nós vimos as pessoas rejeitando, mas o chamado interno, que é feito somente aos eleitos de Deus, não pode ser rejeitada. Ela sempre resulta numa conversão. Por meio dessa chamada especial, o Espírito Santo atrai irresistivelmente pecadores a Cristo. Ele não é limitado em sua obra de aplicação da salvação pela vontade do homem, nem depende para o seu sucesso da cooperação humana. O Espírito Santo graciosamente leva o pecador eleito a cooperar, a crer, a se arrepender e a vir livre e voluntariamente a Cristo. A graça de Deus, portanto, é invencível. Nunca deixa de resultar na salvação de quem? Daqueles a quem ela é estendida. Ou seja, a graça, ela é irresistível. Tendo visto o pensamento arminiano, herético, e tendo visto o pensamento calvinista, reformado, há uma confusão na mente. É a mesma coisa, a sincera chamada ao Evangelho, a conversão, é uma coisa só. Na verdade, há pessoas que fazem uma certa confusão com isso, e eu queria que vocês prestassem atenção, e me perdoem, irmãos, ter que ler as palavras, de alguns reformadores, de alguns documentos. Eu não queria que quando eu lesse vocês ficassem voando, por favor. Mas vejam, o que é que Berkhoff fala sobre essa distinção, sobre essa diferença que há entre a vocação eficaz e a regeneração? Ou seja, a diferença que há entre a sincera chamada do Evangelho e a conversão. Ele diz assim, a vocação externa, ou seja, o chamado do Evangelho, que ocorre na pregação da palavra, geralmente precede a operação regeneradora, ou seja, a novidade de vida do Espírito Santo. Ou coincide com ela. Ou ela vem antes, ou coincide com ela, sendo que por essa operação, a vida espiritual é produzida na alma do homem. Em seguida, por uma palavra criada de Deus, criadora de Deus, ele gera nova vida, mudando a disposição interna da alma, iluminando a mente, incitando os sentimentos e renovando a vontade. E nesse momento que o homem recebe ouvidos, é nesse momento que o homem recebe ouvidos para entender o chamado para a salvação de sua alma. O que é isso? Isso é, no sentido mais estrito da palavra, regeneração. Então veja, o homem ouviu a palavra de Deus de maneira externa, há uma ação do Espírito Santo dentro dele e há uma conversão, a vida dele muda. Há uma disposição dentro dele agora nova, em que ele passa a odiar o pecado e ele passa então agora a amar a santidade de vida. Ele passa a amar os mandamentos do Senhor. Isso é regeneração. Quando Luiz Berkhoff, eu queria dizer que ele, para quem não ouviu falar, a gente fala os termos, e os nomes dos teólogos, ele é bem conhecido em sua teologia sistemática, tá? Esse rapaz que faz essa distinção entre vocação externa e regeneração. Ele diz assim, sobre o que significa a vocação eficaz.
A partir do momento que o homem recebe esses ouvidos espirituais, o chamamento de Deus pelo Evangelho é agora ouvido pelo pecador, que pode recebê-lo e compreendê-lo. O desejo de resistir, então, agora é transformado em desejo de obedecer. Veja, ele recebeu o chamado externo, há uma regeneração, é assim que Berkhoff entende, tá? Então, ele é transformado, o seu ouvido é transformado, né? O seu desejo é transformado de rejeição para agora obediência, e o pecador se rende à influência persuasiva da palavra pela operação do Espírito. Ele se rende, ele se entrega, ele não consegue resistir. Isso é vocação eficaz. Mas essa vocação eficaz, ela é obra totalmente da graça de Deus. Veja, será que a gente tem entendido até aqui o conceito de o que é um real chamamento do Evangelho? É a vocação eficaz. É a graça irresistível. E vem cá, e qual é a diferença entre a vocação eficaz e a regeneração? Nós vimos que há uma diferença, tá? Alguns acreditam que vem primeiro a salvação e depois é que você responde. Primeiro Deus converte internamente o teu ouvido, o teu coração, por isso que você responde prontamente sim. Eu costumo dizer algo mais ou menos assim. Alguém diz assim, mas pastor, eu decidi pela minha conversão. Eu decidi por Cristo. Não é isso que diz na igreja pentecostal? Houve tantas decisões por Cristo. Eu decidi por Cristo. E se alguém vier para mim discutir e afirmar que foi ele que decidiu, aí eu não crio caso com aquela pessoa. Eu digo, tá certo, mas quem colocou no teu coração essa disposição para dizer sim foi o Espírito Santo de Deus. Veja, todos ouviram, alguns rejeitaram, mas o Espírito Santo dentro de você, ele transformou o teu ouvido, ele transformou o teu coração, de maneira que você pôde dizer assim, sim para Cristo. Eu aceito Cristo como único e suficiente Salvador de minha vida. Mas então, essa obra eficaz, há alguma participação minha? Depende da minha vontade, da minha rebeldia, do meu estado espiritual? Depende de algo meu ou é a única obra da graça de Deus? Veja, Lucas capítulo 19, versículo 5, é um dos textos mais usados para falar sobre a vocação eficaz. Não vou ler o texto todo, então vou ler só o versículo 5, tá? Lucas capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, desce depressa. Me perdoe, irmãos. Eu fiquei confuso, tá? Na leitura, me atrapalhei. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Porque esse texto é bastante usado, irmãos, para mostrar que em absolutamente nada há a participação do homem para que Deus possa operar em sua vida, para que Deus possa ir até o seu encontro e transformar a sua vida. Zaqueu, ele estava no seu próprio local, na sua própria cidade, ele não saiu de sua cidade em busca do Evangelho, em busca da transformação de sua vida, ele não estava em uma missão peregrinando, ele não foi para uma conferência, ele não foi para uma igreja, ele não recebeu nenhum convite para ir para algum lugar e ouvir a pregação da palavra. Jesus Cristo foi até Jericó. Zaqueu era um homem bastante popular, mas por que ele era um homem bastante popular? Porque o povo odiava ele. O povo não gostava de quem era cobrador de impostos. Os judeus odiavam cobradores de impostos, porque eles trabalhavam a serviço de Roma, pela opressão lá dos romanos. Inclusive isso fazia com que os cobradores de impostos judeus traíssem seu próprio povo. Então a sua popularidade, na verdade, era terrível. O pessoal conhecia ele, mas não gostava dele. Provavelmente havia pessoas melhores do que Zaqueu naquela cidade, inclusive naquela árvore podia ter outras pessoas, mas Jesus Cristo olhou para Zaqueu, ele foi até Zaqueu, ele falou com Zaqueu, inclusive se dirigiu
pelo nome dele. Nós não sabemos o que motivou a escolha de Jesus por Zaqueu, mas nós sabemos que houve algo seletivo. É bom que vocês entendam. Eu posso dizer acepção de pessoas. Não por cor, não por raça, não por condição financeira. Alguém pode até dizer, né? Porque Zaqueu era muito rico. Né? Jesus Cristo estava com interesse porque Zaqueu era muito rico. De forma nenhuma. É muito pobre e pecaminoso pensar dessa maneira. Mas veja, mais uma vez, houve alguma participação de Zaqueu para que ele fosse salvo? Zaqueu estava na sua cidade, ele estava ali próximo à sua casa, não havia nenhum interesse em ver Jesus, em ouvir Jesus, ele só queria saber quem era, porque viu a multidão, então ele era apenas um curioso. Diferente daquela música, eu posso dizer que é satânica, porque está colocando a palavra de Deus como mentirosa, então aquela música é satânica, virou um hit, né, gospel e até mesmo secular, em que ensina que Zaqueu tinha todo interesse em ver Jesus. A participação de Zaqueu na transformação de sua vida, na salvação, é porque ele foi, enfim, eu não quero nem lembrar dessa música que me dá asco, tá? Mas vejam, irmãos, não havia nenhum motivo para que Zaqueu pudesse ser salvo. No versículo 10, vai dizer que Jesus veio, ele diz assim, porque eu vim para quê? Para buscar, para salvar o que estava perdido. Ou seja, Jesus Cristo que veio até ele para buscar e para o salvar. E vai dizer que quem estava perdido era Zaqueu. Porque eu encontrei Jesus. Porque eu quero Jesus. Porque eu escolhi Jesus. Porque eu encontrei. Na verdade, quem estava perdido era Zaqueu. E o que Jesus Cristo diz, eu vim buscar aquele que está perdido. Então, irmãos, esse é o principal texto usado para que as pessoas possam entender com clareza que não há nenhuma participação do homem, é inteira, livre obra da graça do Senhor. Jesus Cristo que vai até você. Se você for rebuscar em toda a Escritura Sagrada, inclusive nos Evangelhos, você vai ver que sempre é Jesus Cristo que vai até o pecador. Ainda temos dificuldade de entender? Alguém vai dizer, tenho, pastor, eu tenho uma dificuldade ainda de entender esse sincero chamado do Evangelho. Se ele é irresistível, ele é eficazmente irresistível, eu acho que isso viola a nossa vontade. Isso nos deixa como robozinhos programados. Quer dizer que nós não temos vontade própria. Simplesmente eu nasci já ou perdido ou salvo. E aí se você for olhar para Gênesis, né, quando o homem cai, quando o homem peca e ele arruína tudo, ele perdeu ali o livre-arbítrio. O homem, ele perde ali a sua liberdade de escolha pela vida e pela morte. O homem arruína absolutamente tudo. Se nós formos olhar para Efésios capítulo 2, versículo 1, vai mostrar a nossa real condição. Veja, viola a minha vontade. Eu não tenho escolha, então eu não escolho, é isso que está querendo dizer? É isso que a doutrina reformada diz? Eu não tenho escolha? Efésios capítulo 2, versículo 1, coloca você em xeque, porque olha o que vai dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós sabemos, a palavra de Deus, se você pecar, você vai morrer. Foi o que Deus disse a Adão e Eva em Gênesis. No dia em que você comer, no dia que você desobedecer a minha palavra, você vai morrer. Então, Paulo dizendo aos Efésios, como nós estávamos outrora, segundo inclinado pelas paixões do mundo, pelo nosso coração, fazendo tudo o que a gente queria, vivendo de maneira autônoma, ele está dizendo, olha, essa era a nossa condição, morto em nossos delitos e pecados. Aí para você que diz assim, eu escolho sim, eu não acredito nessa história desse convite sincero, não. Esse chamado sincero ao Evangelho. Eu escolho se eu quero ser salvo ou não. A minha pergunta é pela palavra. Se você estava morto, como é que você decide algo? Veja, se você chegar no IML, ou você chegar num funeral, e você dialogar com o morto qualquer coisa. Se você chegar para o morto e dizer, olha, você quer tantos reais, né? Você quer que eu passe a minha casa para o teu nome?
Sabe aquela briga que a gente tinha antes? Você queria tanto aquilo meu, a gente brigava, eu queria dizer que é tudo seu, pode ficar. Será que aquele morto ele vai reagir a algum estímulo? Deixa eu tornar a coisa mais ridícula ainda. Se você for perguntar para um defunto, para um morto, você quer viver? Talvez alguém vai dizer, essa é a coisa que um morto mais queria, né? A gente pode até pensar, isso aí, eu acredito que ele pode chegar a responder, eu quero viver. Absolutamente não. Talvez aquela pessoa tenha relutado, aquela pessoa queria viver tanto, mas mesmo que você pergunte a ela, nessa condição, se você quer viver, ela não vai reagir. Então a Bíblia coloca que a nossa condição é morto em nossos delitos e pecados. O morto, ele não faz planos. O morto, ele não tem vontade. O morto, ele não decide absolutamente nada. Ele não reage a nada. Então veja, é necessário o quê? É necessário que nasçamos de novo. É necessário um novo nascimento. Nós sabemos que em Efésios que ele nos deu vida, Cristo Jesus nos deu vida, mas é necessário que nasçamos de novo. Ele nos dá vida, mas nós nascemos de novo. João capítulo 3, versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, em absoluto, ela não pode ser salva. Ela não vai estar diante da eterna graça do Senhor. Jamais. Isso é impossível. Maravilhoso saber que Deus, com a sua palavra, Ele criou todas as coisas. Mas para que você e eu pudéssemos ter vida, para que você e eu pudéssemos receber um sincero chamado do Evangelho, foi necessário o sangue de Cristo. Veja, para criar foi necessário a palavra de Deus. E para recriar, para nos dar nova vida, para poder termos a oportunidade de sermos chamados pelo Evangelho, foi necessário um alto preço, o sangue do nosso Senhor. Então veja, um morto não tem vontade e não reage a nada. É necessário que nasçamos de novo, e isso de forma nenhuma depende da vontade do homem. Como você diz isso? João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja, em Efésios capítulo 2, nós vamos ver que nós éramos por natureza filhos da ira. Quando nós somos recebidos nesse chamado eficaz, nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Veja, somos feitos, quando nascemos de novo, filhos de Deus. Mas isso não é da vontade da carne. A minha carne não vai produzir esse desejo, nem da vontade do homem, mas da vontade tão somente de Deus. Você não acha suficiente? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 9. Versículo 11. A partir do versículo 11, Romanos 9. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Paulo sabia que havia perguntas e questionamentos. Paulo sabia que haveria dúvidas. Paulo certamente está respondendo aos questionadores que não creem no chamado eficaz, que não creem no chamado sincero do Evangelho. Então Paulo está dizendo já aqui: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre,
mas de usar a Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar a ti mesmo, em ti, o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Versículo 19: pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer vaso para honra e outro para desonra? Até aqui, irmãos, vejam, a gente poderia ir adiante. A figura do oleiro e do barro. Veja, ele está dizendo assim: será que o barro, ele vai chegar e dizer assim: por que no chamado você me chamou para ser pinico e não para ser quartinha para carregar água? Deus, ele fez uns para honra e outros para desonra. Aí será que o vaso, o barro pode reclamar com o oleiro? Veja, eu nunca vi, irmãos, em sã consciência, um ímpio dizer assim para Deus: Deus, por que o Senhor não me concede salvação? Um ímpio dizer assim: Deus, por que é que eu não sou sinceramente chamado? Porque no dia que ele tiver essa convicção é porque ele já está entregue. Mas ele é deixado em sua própria rebeldia, em sua própria consciência de Deus que ele tem, de autônomo mesmo. Ou seja, em Romanos 9, nós vemos que é a exclusiva vontade de Deus. Ou seja, Deus não violenta a nossa vontade para que nós venhamos a aceitar a salvação. Deus não viola a nossa vontade. Deus muda a nossa vontade e a nossa disposição nessa sincera chamada. Outro teólogo conhecido por sua teologia sistemática, chamado Bavinck, ele diz assim: a vocação interna, esse chamado eficaz, esse chamado sincero do Evangelho, consiste geralmente no fato de que ele restaura o vínculo do relacionamento entre Deus e o homem, de forma que o homem, então, ele possa ouvir a palavra de Deus e entendê-la. Veja só, esse chamado que a pessoa recebe, o Espírito Santo então regenera, através da obra de Cristo na cruz, aquele sacrifício substitutivo. Então, agora é permitido que o homem chegue a Deus, a inimizade acabou, então o homem agora consegue ouvir Deus e consegue entender a Deus. Qual é o próximo passo? Diz Bavinck. O próximo passo será responder a essa palavra com a conversão. Foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu. O Espírito Santo estava trabalhando na vida dele muito antes dele conhecer a Jesus. E a obra do Espírito Santo se completou na sua vida quando ele ouviu Jesus chamá-lo. Quando Jesus chamou pelo nome: desce. E aí então Zaqueu desceu. Houve transformação, houve salvação naquela casa. Naquele momento, a vontade de Zaqueu foi mudada e ele foi persuadido a descer da árvore e receber a Jesus em sua casa. Podemos dizer, receber Jesus em seu coração. João capítulo 6, versículo 44, Jesus Cristo nos diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É impossível. Algumas igrejas aparentemente conseguem forjar isso, conseguem simular isso, conseguem atrair pessoas supostamente a Cristo. Se Jesus não o chamar, sinceramente, é impossível eles irem a Deus. Mas espera aí, irmãos, Conferência Reformada, vamos ver o que diz os nossos símbolos de fé. O que diz os Cânones de Dort sobre o assunto? No capítulo 1, sobre a divina eleição e reprovação, no inciso 6º, prestem atenção mais uma vez: Deus dá nesta vida a fé a alguns, enquanto não dá a outros. Isso procede do eterno decreto de Deus, porque as Escrituras dizem que Ele faz essas coisas conhecidas desde os séculos, e que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 18 e Efésios 1:11. De acordo com esse decreto, então, Deus graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por mais duro que sejam, e os inclina a crer.
Pelo mesmo decreto, entretanto, segundo seu justo juízo, olha agora, ele deixa os não eleitos à sua própria maldade e dureza. Veja o que acontece com os não eleitos. Deus deixa ele em sua dureza, em sua própria maldade, em seus pecados. E aqui especialmente nos é manifestada a profunda misericórdia, a profunda, misericordiosa e ao mesmo tempo justa distinção entre os homens que estão na mesma condição de perdição. Este é o decreto da eleição e reprovação revelado pela palavra de Deus. Prestem atenção, ainda que os homens perversos, impuros e instáveis o deturpem para a sua própria perdição, é o que acontece com os hereges, para a gente, ele nos dá um inexprimível conforto. Nós que somos os santos e tementes a Deus, submissos à sua palavra. Então veja, esse chamado eficaz de Deus, esse chamado sincero de Deus, causa em nós conforto. Olha, apesar do meu pecado, apesar da minha instabilidade, apesar da minha rebeldia, apesar desse meu nível raso de espiritualidade, apesar das minhas quedas, dos meus tropeços, dos meus pecados, é impossível que eu me perca totalmente e definitivamente. Para outras religiões heréticas, ele não vai trazer segurança, ele vai trazer uma perturbação à alma. Porque veja, ora eu estou salvo e ora eu não estou. Será que esse chamado foi sincero mesmo? Será que Deus desistiu desse chamado? Ou então, o chamado foi sincero, mas eu consegui anular esse chamado, eu consegui embargar esse chamado de Deus para a salvação? Ainda, outro documento das igrejas reformadas do Brasil, também meu, eu posso dizer, a Confissão Belga, no artigo 16, eleição eterna por Deus. Veja o que diz: cremos que Deus, quando o pecado do primeiro homem lançou Adão e toda a sua descendência na perdição, mostrou-se como ele é, a saber, misericordioso e justo. Misericordioso porque ele livra e salva da perdição aqueles que ele, em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade, elegeu em Cristo nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. Vimos então misericordioso e justo. Justo porque ele deixa os demais na queda e perdição. Deus é justo. Então ele deixa, mais uma vez a expressão, nós vimos no Cânon de Dort dizendo, Deus deixa os não eleitos na sua própria maldade e dureza, e na Confissão Belga, porque ele deixa os demais na queda e perdição, em que eles mesmos se lançaram. Ou seja, o homem pecador, o ímpio, o não regenerado, ele é responsável pela sua perdição. Ele mesmo, por causa dos seus delitos e pecados, ele irá sofrer eternamente a ira de Deus. Mas então, outro documento, de fato esse é o melhor de todos. Qual é, Ademir, esse melhor de todos? Não diga não, senão você vai ser expulso. O melhor de todos os documentos, de todos os símbolos de fé. Confissão de Fé de Westminster. Capítulo 10, inciso 1, diz assim: aprove a Deus, no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente por sua palavra e por seu espírito, daquele estado de pecado e de morte em que estão por natureza, a graça e salvação por meio de Jesus Cristo. Veja como a confissão é bem mais mastigadinha, veja, bem mais... iluminando suas mentes espiritual e salvificamente para entenderem as coisas de Deus, removendo seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando sua vontade, e por seu infinito poder, determinando-lhes o que é bom, e eficazmente atraindo a Jesus Cristo. Mas de tal forma que eles vêm livremente, sendo para isso dispostos por sua graça. E outro símbolo de fé também maravilhoso, que eu recomendo demais, é o breve catecismo do Westminster. Pergunta 31 diz assim: vocação eficaz? A pergunta é: o que é vocação eficaz? E a resposta: vocação eficaz é obra do Espírito Santo
pela qual, convencendo-nos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido pela graça do Evangelho. E a pergunta 32 diz: tá certo, mas quais bênçãos gozam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? Qual o benefício para as pessoas que são sinceramente chamados ao Evangelho? Aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida da justificação, ou seja, seus pecados são pagos por Cristo Jesus na cruz, a ira não é sobre você. Ou seja, a santificação, que também é uma obra do Espírito Santo que requer a nossa participação. Você é transformado, você é separado por Deus para Ele mesmo. E da adoção, justificação e santificação, e das diversas bênçãos que acompanham estas graças ou delas procedem. Na graça do Senhor tem infinitas bênçãos sobre a vida do crente, inclusive ainda aqui nesta vida. Então, queridos, o real chamado do Evangelho. Nós vimos nos símbolos de fé, é impossível se Deus não chamar você. Nós vimos, logicamente, que em primeiro lugar pela palavra, é impossível você chegar até Deus se o Senhor não lhe chamar. Nós vimos um pensamento bem rápido sobre o calvinismo e a heresia arminiana sobre esse real chamado. Eu queria ler ainda, irmãos, para vocês, um pedaço, 2 pedaços, na verdade, do sermão de Charles Spurgeon, que ele pregou de manhã numa igreja de New Park Street, em Londres, na Inglaterra. 30 de março de 1856. Spurgeon pregando em Lucas 19, versículo 5, nesse texto de Zaqueu. Peço que vocês alarguem os seus ouvidos. Vejam o que ele fala sobre esse chamado sincero do Evangelho, um chamado permanente. Ele diz assim: pois me convém ficar hoje em tua casa. Sobre isso, sobre Jesus Cristo dizer a Zaqueu, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele diz, um chamado comum é mais ou menos assim: hoje entrarei em tua casa por uma porta e sairei por outra. Esse é o chamado comum. O chamado geral que o Evangelho dá a todos os homens é um chamado que opera sobre eles durante um tempo, mas depois desaparece. Porém, o chamado Salvador é um chamado permanente. E eu posso dizer para vocês, o sincero chamado do Evangelho é um chamado permanente. Quando Cristo fala, ele não diz assim para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois eu só vim fazer uma visita rápida. Mas me convém ficar em tua casa. Ou seja, eu venho para me sentar, eu venho para comer, eu venho para beber contigo, eu venho me alimentar com você. É necessário que eu fique hoje em tua casa. Diz alguém, é difícil dizer quantas vezes tenho ficado impressionado, Senhor. Tenho frequentemente tido uma série de solenes convicções e pensei que eu era realmente salvo, porém tudo se desvaneceu. Como num sonho, quando alguém desperta, tudo que se sonhou desaparece. Assim sucedeu comigo. Porém, pobre alma, não te desespere. Sentes os esforços da graça do Todo-Poderoso em teu coração, mandando-lhe que te arrependas hoje. Se tu o fazes, será um chamado permanente. E te consagrará, será um chamado permanente. Se Jesus está operando em tua alma, ele virá e permanecerá em teu coração e te consagrará para ele eternamente. Ele diz, virei e morarei contigo para sempre. Virei e direi, aqui estabelecerei meu repouso permanente. Já não andarei de cima para baixo, não serei mais um estranho nem um convidado, mas serei o Senhor desta casa. Dizes tu, isso é o que eu necessito.
Necessito de um chamado permanente, algo que perdure. Eu não quero uma religião que se desbote, mas uma religião de cores perduráveis. Pois bem, Cristo faz esse tipo de chamado. Seus ministros não podem fazê-lo. Porém, quando Cristo fala, ele fala com poder e diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Mais na frente, queridos, no mesmo sermão, ele diz: quando o Espírito Santo vem a algum homem, a flecha de Deus penetra em seu coração. Ela não arranha somente seu capacete, ou deixa um pequeno sinal em sua armadura, mas penetra por entre as juntas dos arreios e chega ao mais profundo da alma. Vocês têm sentido, queridos amigos, esse chamado pessoal? Vocês recordam quando uma voz lhe disse: levanta-te, ele te chama? Vocês podem recordar quando há algum tempo atrás disseram: Senhor meu e Deus meu? Quando vocês sabiam que o Espírito estava operando em vocês e disseram: Senhor, eu venho a ti, pois sei que tu que me chamas. Então ele encerra dizendo assim: eu poderia chamar vocês por toda uma eternidade, mas sem nenhum resultado. Mas se Deus chama alguém, haverá mais eficácia por meio do seu chamado pessoal a uma pessoa do que o meu chamado geral a uma multidão. O que Spurgeon quer dizer é: se Cristo não chamar você, ele vai continuar pregando o Evangelho, você vai continuar ouvindo, mas você não vai ser salvo, você não vai ser regenerado, você não vai ser transformado. Mas ele quer dizer: se Cristo, ele te chama nessa noite, por mais pecado que você tenha, não importando a condição em que você esteja agora, porque inclusive a condição é melhor que você esteja se sentindo perdido, assim como Cristo disse sobre Zaqueu: eu vim buscar foi o perdido. Talvez, para que a gente possa ouvir um chamado sincero, muitas vezes a gente quer se preparar. Não, eu vou me preparar para isso. Não hoje. E eu estou ouvindo sempre Cristo me chamar. Na verdade, é bom que você entenda que a sua condição esteja de perdido, de morto. Porque enquanto você tiver com esse pensamento, eu posso dizer que isso é orgulho, que isso é soberba, eu posso dizer que isso é um coração duro, petrificado mesmo pelo pecado, quando você impõe condições, quando você consegue protelar, quando você consegue planejar o dia da sua salvação. Mas se você diz assim: eu estou confuso, quando você diz eu estou perdido, quando você diz assim: eu não consigo, eu não tenho força, aí você sabe que você depende única e exclusivamente da obra do Senhor. Quando Zaqueu diz: olha, desce depressa, aquele chamado foi irresistível. Houve salvação naquela casa, é isso que diz o texto, porque Cristo o chamou. Olha, eu vou me desprender até daquilo que eu mais gosto, que é dinheiro. Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir em dobro. Veja que conversão incrível. Ele não quer abandonar simplesmente o pecado, ele quer voltar e fazer a coisa certa. Mas Zaqueu estava perdido. Jesus Cristo o encontrou. Talvez nessa noite seja a sua condição. Jesus Cristo, ele diz: olha, depressa, eu quero fazer morada no teu coração. Meu desejo é que você esteja escutando isso, o Senhor chamando você de maneira genuína. Meu desejo é que você esteja ouvindo o real chamado do Evangelho na sua vida, para que você creia e viva eternamente. Amém. Ah, é claro, não se esquece, tá bom, de se inscrever no canal marcando o sininho das notificações, dá o seu like porque ajuda bastante. Gostou da palestra? Gostou? Faz um comentário aí e recomenda o canal para mais pessoas, compartilha com todo mundo que você conhece, tá bom? Valeu, muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo.